vai fazer a leitura falando a respeito da certeza da salvação. Amém? Amém. Certeza da salvação. Certeza da salvação. Salvação significa ato ou feito de salvar. Salvar por a salvo. Livro da morte. Tirar de perigo, preservar de dano, destruição, perda, ruína e outras coisas. Curar-se, né? Por uma pessoa precisa salvar. Por uma pessoa precisa ser salva. Porque está perdida ou prestes a se perder, mas ainda pode salvar-se dessa situação. Exemplo, afogamento. Né? Afogamento, a incapaz de se salvar por si mesmo, precisa de ajuda, né? A pessoa está se afogando, então ela precisa de ajuda. Então, isso aqui é a leitura inicial, tem mais coisa aqui para falar, mas antes, gostaria que você colocasse a sua mão direita sobre o seu coração e orasse comigo repetindo, dizendo assim: meu Deus e meu Pai, Meu Deus, meu Pai, fala comigo, envia-me o teu Espírito, revela-me a tua palavra e faça-me entrar no teu descanso. Use o teu anjo, use o teu mensageiro, o teu atalaia, o teu profeta. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz. Por isso ministra ao meu coração, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós estaremos ministrando a tua palavra. Tua palavra, ela é poderosa, como diz lá em Hebreus capítulo 4, e versículo 12, diz que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo do ser, fazendo a divisão da alma com o espírito e discernindo os pensamentos, as intenções do coração. Então, assim, meu Deus, que a tua palavra vá de encontro a cada coração nesta noite, aqui neste lugar, e que a tua palavra venha produzir o resultado para o qual ela está sendo mandada. Repreenda, meu Deus, todo empecilho, toda barreira, tudo aquilo, meu Deus, que se opõe à pregação da tua palavra, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, meu Deus, venha falar aos nossos corações de uma maneira que nós venhamos entender, para que em seguida venhamos colocá-la em prática. Assim, meu Deus, nós oramos, crendo, como diz a tua palavra, que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e se hoje deres ouvidos à voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor. Então, assim, meu Deus, nós oramos e declaramos que o Espírito Santo, que o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, já está operando sinais e maravilhas no nosso meio, e o Espírito Santo nos revela quem é Jesus Cristo. E Jesus Cristo se mostra no nosso meio com provas infalíveis, mostrando quem de fato Ele é. E Jesus Cristo é o próprio Deus vivo, o Deus encarnado, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aplaudir ao Senhor com palmas e glorificar o com voz de triunfo. Aleluia. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Aleluia. Certeza da salvação. Então esse é o tema de hoje, né? Certeza da salvação. Salvação significa ato ou feito de salvar. Salvar, livrar da morte, tirar do perigo, preservar de dano, destruição, perda, ruína, ou curar-se, né? Ou curar-se. Como eu dei o exemplo logo no começo, exemplo, afogamento, a pessoa está lá se afogando, vai lá o que? O salva-vidas, e salva aquela pessoa que está se afogando. Então, a salvação é o efeito de salvar, é o resultado de salvar, né, de socorrer. Então,
Hoje nós estaremos falando sobre isso, sobre a certeza da salvação. Você está certo de que você já é salvo? A salvação é pela fé. A palavra de Deus vai dizer que a salvação não é por obras, para que nós não venhamos nos vangloriar, mas sim pela graça. Vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é pela fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Pois bem, eu vou ler aqui para vocês aqui esse estudo. Hoje é só um pouquinho mais prolongado do que semana passada, mas é bênção. Tenho certeza que vai edificar muito a fé de todos aqui, em nome de Jesus. No dilúvio, Noé e sua família foram salvos na arca. O juízo de Deus era inevitável, viria sobre todos os homens, mas todos poderiam se salvar se ao invés de criticar Noé tivessem feito barcos. Se eles tivessem feito barcos, tivessem procurado até mesmo seguir um modelo que o Senhor deu a Noé, seria certo que eles haveriam de se salvar. E eu até creio que eles poderiam, muitos poderiam, como os animais, entrar na arca e se salvar. Mas preferiram o quê? Criticar. Hoje em dia também não é diferente. Infelizmente essa é a realidade. Pessoas preferem criticar a denominação ou a não denominação, independente de denominação ou não denominação. O importante é você congregar. Aleluia. O importante é você estar na arca do Senhor. Então, como eu li aqui, Noé e sua família foram salvos na arca. O juízo de Deus era inevitável. O juízo para esse mundo também é inevitável. Mas muitos preferem criticar. Uma pessoa que está perdida, por exemplo, num labirinto, se salva em 3 etapas. Precisa reconhecer que está perdido, cair em si. Precisa encontrar o caminho, Jesus é o caminho. E precisa ser conduzido para fora. Porque o homem está perdido. Então uma pergunta, por que o homem está perdido? Você vai falar isso para alguma pessoa lá fora, ou para as pessoas que não congregam, ou que não fazem parte de uma congregação, de uma igreja local, a pessoa vai dizer, eu não preciso de igreja para ser salvo. Mas precisa de Jesus, a princípio. E uma vez que a pessoa ela tem Jesus, no seu entendimento, a palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento para que conheçais a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Uma vez que a pessoa se entrega a Jesus Cristo, ela passa a ter a mente de Cristo. E ao passar a ter a mente de Cristo, ela reconhece que precisa o quê? Estar na arca. Ou seja, ela precisa estar congregando. Lembrando que a arca em si é o próprio Jesus. Jesus Cristo é a arca. Ele é a arca da salvação. A congregação, a igreja, nada mais é do que o corpo de Cristo. Então, uma vez que a pessoa ela está junto do corpo de Cristo, automaticamente ela também está junto de Jesus. Não tem como a pessoa ela ser salva e isolada, viver isolada. E não é isso que Deus quer. A palavra de Deus vai nos mostrar que a primeira instituição criada por Deus foi o quê? A família. Deus olhou para Adão, viu que Adão não era feliz porque se sentia só. O que ele fez? Fez uma companheira, uma adjutora. E ficou só em Adão e Eva? Não. Vieram ali Caim, Abel, teve aquela fatalidade. Mas, devido à fatalidade, eles seguiram o projeto de Deus, crescer e multiplicar. E hoje nós vemos aí a quantidade, a multidão que é da humanidade. A humanidade é um número muito grande. Estima-se que são cerca de 7 bilhões de habitantes na face da Terra. Mas, como eu li aqui para vocês, uma pessoa que está perdida, o exemplo labirinto, 3 etapas, precisa reconhecer que está perdida, cair-se em si, precisa encontrar o caminho, Jesus é o caminho, precisa ser conduzida para fora. Aí diz aqui, por que o homem está perdido? Porque desobedeceu a Deus e seu estado de pecado o colocou debaixo da ira de Deus. Eu vou ler aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17.
ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus ele deu uma ordem. E por que o homem ele está perdido? A resposta está aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17. Por quê? Porque eles desobedeceram. Então, por isso que muitas pessoas se encontram perdidas. Perdidas nas drogas, perdidas na prostituição, perdidas em uma série de coisas que traz tormento à vida humana. Mas o homem cedeu a Satanás e desobedeceu. Ao desobedecer, o homem pensou em trazer para si o controle de sua vida, né? Ao desobedecer, o homem trouxe para si, né? Ele perdeu o controle da sua vida e passou esse controle para as mãos de Satanás, né? E nós vamos ver aqui, falando a respeito disso. Satanás passou a ter domínio sobre o homem. O próprio homem se entregou a ele. O homem que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus foi corrompido e tomado por uma natureza diabólica. Romanos 3:23 diz: todos pecaram. Pode haver alguém que não pecou? Todos. Romanos 5, versículo 12: a morte passou a todos os homens. Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte. Trabalho, salário, né? O salário do pecado é a morte. Marcos 16:16 diz: quem não crê já está condenado. Isaías 59, verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, é o pecado que faz separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. O homem, né, está separado de Deus por causa do pecado. A situação do homem é essa, separado de Deus por causa do pecado. Deus é a fonte de todo o bem, o contrário disso é o mal. O homem está separado de Deus por causa do pecado, né, como já disse. Por causa da ira de Deus contra o pecado, o homem está debaixo de uma terrível condenação, que é a morte eterna. O homem, né, a humanidade em um todo, está perdida, impossibilitada de cumprir o propósito para o qual foi criada, né? Supremo propósito. A palavra de Deus vai nos mostrar que o ser humano é a coroa da criação. Então Deus ele fez o ser humano, a humanidade, por um propósito supremo. Por isso ele precisa o quê? Precisa ser salvo. Por isso que Deus enviou a Jesus Cristo, para que a humanidade viesse voltar ao projeto inicial de Deus, que é o quê? Que é ser o supremo propósito. Qual é o supremo propósito de ter criado o ser humano? Para a glória de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que toda a criação, tudo que é criado no universo, de algum modo glorificam a Deus. E a principal criação de Deus para a sua glorificação, para a sua exaltação, é o ser humano. Por isso ele precisa ser salvo. Então, tem aqui o exemplo do labirinto. Para ser salvo, o homem precisa ter consciência de que está perdido em si, encontrar o caminho para fora, né, Jesus, e seguir o caminho para fora. De que o homem precisa ser salvo? Do que o homem precisa ser salvo? Do domínio de Satanás. Não tem como você não servir a ninguém. Ou você está sob o domínio de Deus, ou você está sob o domínio de Satanás. Então o ser humano ele precisa se ver livre do domínio de Satanás. 1 Colossenses capítulo 13 diz: nos libertou do poder das trevas, ou seja, do domínio. A primeira coisa da qual o homem precisa ser salvo é do domínio de Satanás.
é do jugo do adversário. Satanás tem domínio sobre a vida do homem e sobre o sistema do mundo. Por isso Jesus chama de príncipe deste mundo, como está em João capítulo 12, versículo 31. Será expulso o príncipe desse mundo. João 14:30 diz: vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Lucas capítulo 4, versículo 6 diz: e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Então, quem entregou a Satanás o domínio da terra e da sua própria existência? Foi o próprio homem. Quem entregou? O homem. Quando entregou? No Éden. Foi lá no Éden que eles pecaram. Então, quando fala aqui mundo, está falando do cosmos. Sistema organizado, ou seja, política, comércio, moda, religião. Religião? Religião. Você vê que a religião, ela fala muito em Deus. Aliás, todas falam em Deus, mas nenhuma se entende, né? Nenhuma delas chegam ao consenso. Aliás, se você for reparar, por exemplo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, falei correto? Islamismo, às vezes eu erro. Acontece. Essas três religiões, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, são as únicas religiões na Terra, nesse mundo, que crê num único Deus. Ou seja, são religiões que são conhecidas como monoteístas, que creem em um único Deus. E existem as outras que são politeístas, que creem em diversos deuses. E mesmo essas três religiões crendo num único Deus, ainda assim elas não se entendem, né? Quer ver uma coisa? Até os evangélicos, de um modo geral, por muitas das vezes nem se entendem, né? Tem a mesma, vamos dizer assim, entre aspas, a mesma visão de fé, né? Pode-se dizer que o modelo de liturgia ou a forma de cultuar Deus são bem parecidas em diversas denominações, em diversas igrejas. Mas ainda assim sempre há alguma coisa assim, né, que não bate, né? Mas Satanás, como eu li aqui, ele governa o sistema organizado, a política, o comércio, a moeda, né, e a religião. As pessoas ficam falando assim: esse governo e tal, mas por detrás desse governo tem uma potestade. Daniel estava lá na Babilônia, e quando ele sabia porque ele sabia, né, da profecia de Jeremias, que num ano, depois de 70 anos, o povo haveria de voltar do cativeiro. Então ele começou a orar com um propósito para que Deus libertasse o povo e para que o povo voltasse para Jerusalém. E nos diz a palavra que havia uma potestade querendo impedir que Deus trouxesse a resposta às orações de Daniel. Então a situação atual, né, não só no Brasil, mas no mundo, muita coisa ruim. Aliás, as coisas ruins, de um modo geral, pode-se dizer que é Satanás por detrás, atuando, né, juntamente com as potestades, os principados, né, as hostes espirituais da maldade. Então Satanás, ele governa o sistema organizado. 1 João capítulo 5, verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus veio para nos salvar do domínio que Satanás exerce em nós através do seu sistema chamado mundo. Jesus venceu a Satanás para nos dar vitória sobre ele. Muitas pessoas não sabem que estão sob o domínio do diabo e que ele as mantém aprisionadas através de suas mentiras. Então, as pessoas estão com a mente aprisionadas por Satanás por meio das suas mentiras. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a nossa libertação. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a nossa libertação. E qual foi a primeira frase do Senhor Jesus?
Qual foi a primeira pregação, pode-se dizer assim de forma resumida? Arrependei-vos. O ser humano ele precisa se arrepender para ele voltar ao estado original pelo qual Deus determinou a respeito do ser humano. Para que o ser humano venha ter o direito, de possuir aquilo que Deus determinou para o ser humano, é preciso que o ser humano venha se arrepender. Então o Evangelho é a boa notícia de Deus para a nossa libertação. É necessário se pregar o Evangelho, é necessário investir na pregação do Evangelho, é necessário continuarmos mantendo a porta aberta, mas ainda que se feche a porta, não importa. Jesus ele pregava no monte, na praia, ele pregava na sinagoga, no templo. O Jesus não tinha tempo ruim, Jesus ele pregava em todos os lugares, na casa da sogra de Pedro, na casa lá de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Jesus pregava em tudo quanto é lugar. Então, essa é a necessidade que a humanidade tem de ser alcançada pelo Evangelho. Ainda que tenha muitos ministérios, ainda assim a necessidade para se pregar o Evangelho, para que as vidas humanas venham a alcançar a libertação, essa necessidade ainda é muito grande. É muito grande. Por isso que a gente tem que continuar um trabalho, em nome do Senhor Jesus. Então, do poder do pecado, o homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? É uma pergunta. O homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? O fato do homem pecar prova que ele é pecador. Há uma lei operando no homem que a Bíblia chama de lei do pecado, que o homem por si mesmo não consegue vencer. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Ninguém consegue vencer o pecado sem o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo. Então, esta lei opera através de sua natureza carnal, que leva o homem a fazer somente o que é mal, mesmo às vezes conhecendo o bem, não consegue praticá-lo. Foi o que Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu abomino, que eu rejeito, esse eu faço, mas quando faço, não faço eu, mas o mal que reside em mim. Ou seja, essa natureza é diabólica, porque tudo por causa do diabo. É claro que o homem deu legalidade, como vimos, lá no Jardim do Éden. O homem ele simplesmente fez assim, deu para o diabo a autoridade. Deus disse para Adão: dominai e sujeitai a terra é vossa. Mas o que ele fez? Ao desobedecer ao Senhor Deus, ele simplesmente passou a autoridade para Satanás. Então, o homem ele precisa vencer o pecado, e é somente por Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, que o homem ele consegue vencer o pecado, vencer esse mal que ainda reside nele. Esta lei opera através de sua natureza carnal, que leva o homem a fazer somente o que é mal, como eu já li. Romanos capítulo 7, versículo 14 ao 21, diz aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, ou seja, a lei do Espírito. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer e o bem está em mim. O querer e o bem está em mim. Ou seja, a pessoa ela quer fazer o bem, ela até tem o desejo, a vontade, mas o efetuá-lo não está. Ou seja, o realizar não está na pessoa. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero,
esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Então, mesmo você querendo fazer o bem, o mal ainda está em você. Ué, mas peraí, eu não entreguei a vida para Jesus, eu não estou congregando, eu não estou me santificando, eu não estou buscando. Mas que história é essa? O mal ainda está em mim? É só a natureza. Essa natureza ainda é má, é perversa. Por isso que nós precisamos depender do Senhor. A gente não pode ser autossuficiente. É que nem aquela pessoa fala assim: eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou trair. Eu nunca vou mentir. Eu nunca vou roubar. Eu nunca vou matar. A palavra diz, né, na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Ou seja, é sinônimo de quê? É sinal de quê? De humildade. Senhor, não permita que eu caia. Me guarda, me livra. Como Paulo mesmo diz, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, essa tem que ser a palavra do homem e da mulher de Deus. Senhor, não permita que eu venha cair nesse mesmo pecado que essa pessoa caiu. Que às vezes, muitas das vezes acontece isso, né? A gente olha para o pecado ali e diz assim: eu nunca iria cair num pecado desse. Nunca. Então acaba pagando com a língua, né? Lembra de Pedro? Pedro disse: não, eu não vou te trair. Antes ele tivesse dito: não, misericórdia, que Deus me guarde o meu coração. A palavra diz: guarda o teu coração, porque deles procedem o quê? As saídas da vida. Então antes ele tivesse tido a humildade, mas não, todo pretensioso: não, Senhor, jamais eu vou te trair, estou pronto até ir para a morte. Está pronto para ir para a morte? Então, peraí. Deus, ele prova. Então, o mal, ele está em nós, ou seja, a natureza, não é mal demônio, não é demônio, né? No caso do cristão, do homem e da mulher de Deus, né? Mas a natureza, a má natureza. O homem precisa ser salvo não só do que ele faz, mas do que ele é, ou seja, pecador. Ele tem que ser salvo do pecado e ele tem que ser salvo dele mesmo, ou seja, do pecador. Pecado gera pecados. Pecado gera pecados. Então é isso. O homem precisa ser salvo não só do que ele faz, mas do que ele é, ou seja, pecador. E só tem como a gente ser salvo dessa condição de pecador por meio do sangue de Jesus. Amém? Só por meio do sangue do Senhor Jesus que nós podemos ter essa transformação na nossa natureza. Do salário do pecado, a morte eterna. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Morte, a separação eterna de Deus. Então a morte eterna representa isso, primeiramente. A morte eterna representa a separação eterna de Deus. O homem está separado de Deus e, se morrer assim, será sua situação para toda a eternidade. Deus não criou o homem para ir para o inferno, mas é para lá que ele vai se não se arrepender. Inferno, Hades, lugar de tormento. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41 diz: o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno não foi preparado nem para mim, nem para você. Não foi preparado para o ser humano, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos. Existem muitos textos na Bíblia que falam sobre o inferno. Tem aqui uma série de textos aqui, né? Se você quiser tomar nota aí: Salmo 9, 17, Mateus 5, 22, Mateus 10, 28, Mateus 18, verso 8, Mateus 23, 33, Mateus 25, 41 e Lucas 12, verso 5 e 2 Pedro, verso 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Jesus Cristo, no Evangelho, se formos analisar, ele falou mais do inferno do que do céu. A sua mensagem falou muito mais do inferno do que do céu. Para você ver a
a questão sobre a questão da salvação, né? Sobre a questão da salvação. Jesus, ele quer tanto, né? O Senhor Deus, ele quer tanto que o ser humano se salve, que o que ele mais falou foi sobre a condenação do que a salvação. Ele falou mais do inferno do que do céu. Mas para quê? Para deixar bem claro que se a pessoa ela não vier se arrepender, o destino dela será o mesmo do diabo e os seus anjos, que é o fogo eterno. Então, é necessário que o ser humano ele se arrependa. Lago de fogo, fogo eterno. O homem precisa ser salvo da morte eterna, do inferno, do tormento eterno, né? Da ira de Deus. João 3, versículo 36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem obedece o Filho, né? Quem obedece o Filho, quem tem a vida eterna, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a importância, né? Como foi falado no início, Jesus é o caminho, ele é o acesso, né? Ele é o acesso à salvação, né? Ele é não só o acesso, mas ele em si é a própria salvação. Então, a palavra está dizendo aqui, ó, o estado de desobediência do homem o coloca debaixo da ira de Deus. Deus ama o homem, mas odeia o pecado. Mateus 3, verso 7 diz: quem vos ensinou a fugir da ira futura ou da ira vindoura? Romanos 1, 18, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade. Romanos 2,5, entesourarás ira para ti. Ou seja, vai ajuntar a ira para ti, no dia da ira e da revelação do justo juízo. Romanos 3,5, acaso Deus que castiga com ira é injusto? Efésios 5,6, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 1 Tessalonicenses 1,10, esperades dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por causa de tudo isso, o homem precisa ser salvo. O homem ele precisa ser salvo. Para sair desse estado de condenação, ele precisa nascer de novo. Precisa receber o presente que Deus oferece, né? Que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas é um testemunho de fé que você dá às pessoas de que você crê no Senhor Jesus. Mas o verdadeiro batismo mesmo, que salva mesmo, é com o Espírito Santo e com fogo. É quando você recebe, né, a presença do Espírito Santo para viver e morar em você, né, permanentemente. É interessante que Cornélio, ele nem havia se batizado, nem a família dele, mas o Espírito Santo já vinha vindo sobre ele e eles foram batizados ali com o Espírito Santo. Então, o verdadeiro batismo, né, o que salva é o recebimento do Espírito Santo. Amém. É o recebimento do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando você tem o Espírito Santo, primeiramente Jesus Cristo, né? Você tem que crer em Jesus Cristo, porque não tem como você receber o Espírito Santo sem antes crer no Senhor Jesus. Então, é uma etapa. A primeira etapa é crer no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E em seguida, você crendo e você o recebendo como seu Senhor e seu Salvador, você recebe, né, a presença do Espírito Santo. Então, como eu disse, esse é o ensino de hoje sobre a palavra de Deus, né? Salvação, né? Sobre a salvação. Essa é a sexta arma, né? A sexta arma. Eu já estou terminando aqui. Ó, para sair desse estado
Bem, aqui eu já li, né? Pular aqui. Deus poderia condenar o homem simplesmente porque rejeita a salvação que lhe é oferecida de graça. É de graça para nós, não para Jesus. Para Jesus não foi de graça, foi um alto preço. O homem só precisa exercitar a sua capacidade de decidir e crer, ao contrário do que fez no Éden. A palavra de Deus sempre apela para a vontade do homem. Sempre apela para a vontade do homem. Marcos 8, verso 34 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser, então depende da vontade do homem. Apocalipse 3, 20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, se alguém quiser vir, depende o quê? De Deus? Não, depende da pessoa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, depende da pessoa abrir a porta da salvação ou de Deus abrir a porta? A porta, aliás, a porta ela já está até aberta, né? Num caso aqui de Apocalipse 3, 20, é Jesus do lado de fora, né? Batendo, eis que estou à porta e bato, né? Interessante que Apocalipse 3:20 está falando de uma igreja, né? Uma igreja local, uma das 7 igrejas da Ásia, né? Ou seja, o povo professava Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estava assim, ó, do lado de fora. Misericórdia, né? Mas infelizmente, não só na vida de muitos que professam com os lábios a Jesus Cristo, mas também igrejas, né? Igrejas locais, infelizmente essa é a triste realidade de pessoas e de igrejas nos dias atuais. Jesus ele está assim, ele está batendo a porta. Lembra que Jesus disse? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem toda a congregação que canta Jesus, que fala de Jesus, vai ser salva. Aliás, salvação ela é individual, né? A gente fala da salvação da igreja, né? Que a igreja vai ser arrebatada, vai ser levada para encontrar com o Senhor nos ares, mas se nós fazermos uma análise, a salvação ela é pessoal, né? Lá em Ezequiel, capítulo 18, vai falar sobre isso, né? Do justo e do ímpio, que o atalaia, e eu sou atalaia nessa noite para a vida da igreja aqui presente, amém? O atalaia é aquele que está para alertar, para avisar do perigo iminente. Qual é o perigo iminente? A qualquer momento o anticristo ele vai surgir, o falso profeta, a besta, as coisas, a tendência não é ser pessimista não, gente, é a palavra de Deus. A tendência é cada dia piorar. Jesus disse que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então tem muitos que falam de Jesus, anunciam Jesus, mas o amor está se esfriando, né? Como eu disse, Apocalipse 3:20 fala de uma igreja, de uma das 7 igrejas da Ásia, e que Jesus estava batendo a porta, né? Que triste, hein? E infelizmente nos nossos dias também tem sido assim. E hoje a gente tem que fazer uma avaliação. Eu estou falando aqui, mas eu tenho que também me avaliar. Todos nós temos que nos avaliar, né? Não só na ceia, mas todos os dias nos avaliar. Será que Jesus, eu estou falando tanto de Jesus, falo tanto da palavra, até discurso bem, que discurso bonito, prega bem esse rapaz, nossa, tá, mas será que Jesus Cristo está dentro? Será que ele já não está fora? Porque às vezes, muitas das vezes, o que acontece é isso. Jesus, muitas das vezes, ele está do lado de fora, ele está querendo entrar, e a pessoa está até falando de Jesus, até anuncia Jesus, até tem carteirinha de membro, até congrega em algum lugar, mas Jesus na verdade não está dentro, ou seja, o Espírito Santo não está dentro, mas está do lado de fora. E o Senhor ele não quer estar do lado de fora, ele quer estar dentro do nosso coração. Tem um trono, né? Tem um trono, ou pelo menos tem que ter um trono, né? Nosso coração ele é como um trono, como foi falado no início da mensagem. O homem ele pode ser dominado por Satanás ou pode ser dominado por Jesus Cristo, dominado pelo Senhor. E Jesus Cristo ele quer estar sentado, né, nesse trono que é o teu coração. Amém? Jesus Cristo quer estar sentado no trono do nosso coração, ele quer reinar. Então nós precisamos fazer essa avaliação, né, todos os dias. Então, eu já estou quase terminando aqui. Para que
nós somos salvos? Para que nós somos salvos? Para a glória de Deus. Para que somos salvos? Para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 14. Aí está aqui de forma resumida. Para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. A criatura deve revelar a beleza do seu Criador. Exemplo, quadro. O quadro, ele é a arte do pintor. E nós somos a arte, para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Nós somos a arte, nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. E Ele nos salva para que a glória dele venha refletir em nós. Para que uma vez nós sendo salvos, aqueles que ainda não se encontram, aqueles que se encontram perdidos, venham o quê? Ver a glória de Deus por meio de nós. A salvação, antes de beneficiar o homem, glorifica a Deus. Somos salvos para Deus, somos salvos para ser reenquadrados no propósito de Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com ele, mas o homem, por causa do pecado, voltou-se para si mesmo, para seus próprios interesses, e impossibilita esta comunhão. Então, o homem, ele fica assim, o ser humano, Deus, todo mundo busca por Deus, ou todo mundo fala, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, mas as suas ações impossibilitam o quê? De ter realmente uma verdadeira comunhão. O próprio ser humano, ele é culpado disso. Tem pessoas que colocam a culpa em Deus. A minha vida é desgraçada, a minha vida é assim, eu não creio em Deus. Não. Na verdade, você crê em Deus sim. Você está nessa revolta, você está nessa rebeldia, porque você não quer se enquadrar à palavra de Deus. É isso que acontece com muitos seres humanos. Não consegue ter comunhão com Deus e não consegue ver a comunhão de Deus refletida na sua vida, ou seja, a vida restaurada, a saúde em dia, o casamento, enfim, todas as áreas, não consegue ver, por quê? Por falta de comunhão, por muitas das vezes por falta de comunhão com o Criador. Então, Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Essa é a razão máxima do nosso existir. Tem até um louvor, um pouco antigo, mas eu acredito que muitos aqui conhecem, Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Senhor, quero te adorar, Senhor, estou aqui. Essa é a razão máxima do nosso existir. Romanos capítulo 6, do versículo 10 ao 13, diz assim, pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A cruz jamais operará sua obra completa em nós enquanto não formos capazes de interpretar além daquilo que Cristo fez para nós e começarmos a ver o que Ele fez para Deus, ver o que Jesus Cristo fez para Deus. O que Jesus Cristo fez para Deus, igreja? O que Ele fez para Deus? Ele obedeceu, exatamente isso, ele obedeceu, ele foi obediente, e obediente até morte de cruz. O que nos garante a salvação? Como saber se estamos salvos? Em que nos baseamos para dizer que estamos salvos? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vocês lembram aí da pergunta?
O que nos garante a salvação? Como saber se estamos salvos? Em que nos baseamos para dizer que estamos salvos? Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, e é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça mediante a fé, não por obras. Se é pela graça, já não é mais por obras, senão a graça deixa de ser graça. Exercitamos a nossa fé na obra que Jesus fez e recebemos de graça a salvação. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé em quê? Em Jesus e na palavra de Deus. A obra de Jesus foi perfeita e suficiente. Colossenses 2, versículo 14 ao 15. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados, potestades, e os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Então, Jesus Cristo, ele triunfou, né? Triunfou sobre principados e potestades. O que o Senhor Jesus, né, o Senhor Deus, ele exige de nós? Fé. Fé, unicamente fé. Porque o restante do que nós viemos fazer é por conta do Espírito Santo. Tem que haver fé. Essa é a base única para sermos salvos. Quem não tem fé, condenado já está. Eu sou salvo. Ainda que, por vezes, né, em algumas atitudes, eu demonstre até que não seja salvo. Mas aqui, no meu entendimento, eu já sou salvo. Simplesmente eu estou no processo de salvação, mas pela fé, porque fé é uma decisão. Ou você crê que já está salvo, ou você não crê. Eu vou fazer isso para ser salvo. Não, você faz isso ou faz aquilo outro porque você já é salvo. E quando você faz, não é nem você em si. Você até faz, você até efetua, você até realiza. Mas é o Espírito Santo por meio de você. Ele se movimenta. Né? O Espírito Santo, ele está no meio de nós, sobre nós e dentro de nós. Então, a glória nenhuma é nossa. Entendeu? Por isso que o Senhor Jesus, ele falou: o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você não precisa ficar anunciando: eu fiz essa obra aqui, eu fiz esse trabalho aqui, eu dei isso aqui, eu ajudei fulano, ajudei... Não, tu não precisa fazer nada disso não. Faz secretamente que teu pai publicamente te recompensará. É assim que funciona. Porque se você querer tocar trombeta, anunciar, na verdade, você vai estar querendo receber a glória o quê? Dos homens, e não a glória de Deus. Então, a salvação é exatamente isso, ela é a fé. Não temos que pagar mais nada. Jesus pagou a dívida por nós e cravou na cruz. Só precisamos crer nele e na sua obra por nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado para nos libertar do pecado e nos justificar para com Deus. Ele pagou pelos nossos pecados um alto preço. Exemplo, preço, tesouro, preço que pagamos. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa que tem certeza da salvação, o sinal visível que ela está salva é a paz. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vou lá dou. Não dou como o mundo a dar. Quando você é salvo, você tem a certeza da salvação, o teu coração está em paz. Você descansa no Senhor. Você sabe que qualquer hora pode surgir nas nuvens dos céus o Senhor vindo em grande majestade, glória, com milhares de anjos. E você sabe que na hora do tocar da trombeta você vai se encontrar com o Senhor. E se você descer à sepultura, você sabe que você vai descansar no Senhor
e que quando tocar a trombeta, você vai, né, ressuscitar e vai encontrar com o Senhor. Né? Então, esse é o sinal. Se você, por exemplo, pensa assim, uma pergunta, você é salvo? Se o seu coração está em paz, é porque você é salvo. Agora, se você está né, com aquele medo, né? Jesus Cristo disse, não temei o homem que mata o corpo, mas direis a quem deveis temer, aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Né? Se você não teme que mesmo você morto, Deus não vai te lançar, né, no inferno, se você está em paz, então você tem a certeza da salvação. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Eu já vou terminar aqui, mas deixa eu só ler mais um pouquinho e a gente já fecha, tá? Eu quero que você se coloque de pé, que eu já vou fechar aqui em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Pela fé na obra de Jesus, por nós somos justificados diante de Deus. Foi-se a ira de Deus contra nós. Em Cristo temos paz para com Deus. Não é pela nossa justiça, mas pela justiça de Deus em Cristo. Nossa justiça é um trapo de imundícia ou da imundícia. Atos 26:18 diz: para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder das trevas, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então é pela fé no Senhor Jesus. Pela fé em Jesus somos libertos do domínio de Satanás. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Se você está tendo dificuldade para andar com Jesus, se o jugo está pesado, então não é o jugo de Cristo, não é o jugo do Senhor Jesus. Precisa ter fé. Você está colocando a fé na sua justiça. Você tem que colocar a fé na justiça de Deus, que é Jesus Cristo, que é a obra de Jesus Cristo no Calvário. As bases da nossa salvação, podemos afirmar que estamos salvos com base em duas coisas, e eu fecho aqui. Na obra de Jesus por nós, na obra de Jesus por nós, e no que Ele fez por nós, e não do que nós fazemos. Isaías capítulo 53, versículos 5 ao 6. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Na palavra de Deus, não é por sentimento, mas por fé na palavra de Deus, que diz que eu sou salvo. Então eu vou fechar aqui, li aqui algumas referências e a gente fecha. Em seguida oramos. 1 João capítulo 5, versículos 6 ao 13. Quem tem um filho tem a vida. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o verso Números 21, versículos 5 ao 9. Assim como a serpente que foi levantada no deserto. Quando cremos em Jesus, somos curados da peçonha mortal que nos conduzia à morte. João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. João 6, versículo 28 ao 29. A obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou.
João 10, versículo 9 ao 10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Temos 2 testemunhos que somos salvos. Um é exterior, que é a palavra de Deus. E o outro é o exterior, que é o Espírito Santo. 1 Timóteo 1,15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então você tem que reconhecer que você é um pecador, uma pecadora, e reconhecer que o testemunho ele se dá, pela palavra. De forma exterior, a própria palavra ela dá testemunho, como somos salvos, e interiormente o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito que somos salvos. Como é que o Espírito Santo testifica no nosso espírito? Nós sentindo o quê? Uma paz que o mundo não pode dar. Então essa é a arma, Essa é a arma, uma das armas, que nós combatemos as fortalezas. Porque não adianta nada a pessoa ela orar, ela jejuar, mas ela não ter a certeza da salvação. Ela tem que ter certeza. Tem que ter certeza. Ela tem que ter certeza que ela não será salva, mas que ela já é salva. Amém? Vamos orar? Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. E eu acredito que o Senhor, Jesus, Ele sim é o único que pode me salvar. Eu creio que o Senhor é aquele que fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário por mim. E que eu sou salvo, não pelas minhas obras, mas pelo que o teu filho, Jesus, fez na cruz por mim. E eu tomo posse dessa vitória, dessa conquista que o teu filho obteve para toda a humanidade, incluindo para mim. Por isso, obrigado, meu Pai, pela salvação, que eu venha a ter sempre a certeza da minha salvação. Não haja dúvida alguma de que sou salvo, que eu estou sobre o domínio, não do diabo, mas sobre o domínio de Deus, sobre o domínio do Senhor. Que o Senhor continue a me fortalecer na minha fé. Que o Senhor continue a me ajudar a vencer as muralhas, as fortalezas criadas pelo diabo. E por meio dessa arma, que é a salvação, que é a certeza da salvação, eu creio que as muralhas, as fortalezas, todas as fortalezas na minha vida, na vida dos meus familiares, todas as fortalezas já estão destruídas para a glória do teu nome. Assim, meu Deus, eu agradeço na certeza e na convicção da minha salvação por Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Continue em espírito de oração que eu vou orar. Meu Deus, que nós devemos ter a certeza da salvação, meu Deus. A salvação ela é uma escolha, é por fé. Tudo é por fé. Tudo é por fé. Então, meu Deus, nós devemos ter a certeza da nossa salvação.
Pois uma vez nós estamos certos de que já somos salvos e que não haveremos de ser salvos, nós somos mais do que vencedores. Já cremos, meu Deus, que as fortalezas já foram destruídas, que o mal já foi vencido. Essa é a promessa do Senhor sobre nós. Em Cristo Jesus sois mais do que vencedores. Sim, nós somos mais do que vencedores. O Senhor nos salvou com mão poderosa. E essa situação, meu Deus, contrária, seja enfermidade, seja, meu Deus, algum problema familiar, seja o que for, meu Deus, qualquer problema, qualquer dificuldade, meu Deus, que nós venhamos estar vivendo, nada é impossível para o Senhor. Diz a sua palavra que tudo é possível ao que crer, e nós já somos salvos. O Senhor já nos salvou dessa situação contrária, o Senhor já nos salvou dessa situação pelo qual o diabo estava fazendo com que nós viéssemos pensar que na verdade estaria tudo perdido, mas não está nada perdido, porque Tu és o nosso Deus, o Deus da salvação. E nós cremos, meu Deus, que por meio desta arma, da certeza, a gente tem que ter a certeza de que somos salvos, e nós já temos a certeza, não por nossas obras, não porque nós somos merecedores, mas por causa da obra que o Teu Filho Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Sim, meu Deus, nós cremos pela fé que o que Jesus Cristo fez na cruz já nos deu a vitória, nos deu a garantia da vitória. Por isso nós tomamos posse nesta noite da nossa vitória contra as fortalezas do inferno, contra as obras de Satanás. Sim, que o domínio, sim, da nossa família, que a nossa família estava sim sob o domínio do adversário, mas que agora pela fé, crendo que já somos salvos, nós cremos também que a nossa família, assim como nós, já saiu das mãos do diabo e foi transportado para o reino do Teu Filho amado. Nós cremos que a nossa família, a nossa casa, a nossa congregação, sim, meu Deus, a nossa vida em um todo já é salva. Não é que será, mas já é salva. Então assim, meu Deus, nós Te agradecemos pela salvação da nossa alma, da nossa vida, de todas as áreas. Assim, meu Deus, nós agradecemos e desde já nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Ti, meu Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.